Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você está ouvindo a gente. Sejam bem-vindos a mais um Som Brothers. Eu, Vitor Ramos, o brother advogado, estou aqui do lado do João, O brother engenheiro. mais uma vez, para falar de um tema. Esse não vou dizer que é polêmico, mas é um tema de que desperta muita curiosidade já a partir do nome, João. E tá na Hoje nós moda, né? vamos. Tá na moda, ainda tem isso. Então, hoje nós vamos falar de vinho laranja. Então, Vinho adendo, laranja. Vitor. Esse tema foi sugerido por nossa amiga Cláudia, da Pé de Vinhos. Quem quiser conhecer a Pé de Vinhos, inclusive no @Pé de Vinhos lá no Instagram. Obrigado, Cláudia, pela indicação de tema. Ela agora é nossa ouvinte assídua, Vitor. Obrigado, Cláudia. E um belo tema para a gente falar aí, porque realmente o pessoal está bem curioso para saber o que é vinho laranja, quais são as diferenças dos demais vinhos, se tem alguma coisa a ver com vinho verde, se tem alguma coisa a ver com vinho azul, enfim. A gente vai falar disso tudo hoje, João. E você quer começar aí falando um pouco da história desse vinho laranja? Então, Vitor, tem uma curiosidade nessa história de vinho laranja, né? E hoje a gente tem. A sociedade em si gosta de dar complexidade a tudo, né? A gente. Antigamente, o vinho é uma bebida milenar e lá atrás todos os vinhos eram vinhos orgânicos, né? Não existia tratamento, tipo de vinificação. Hoje a gente tem aí, tem vinho que é orgânico, tem vinho que é biodinâmico, tem vinho que é natural, tem vinho que é natural, mas não é orgânico, orgânico, mas não é natural. Enfim, é uma complicação que às vezes a gente fica meio perdido até, né? Pô, e aí? Classifico esse vinho como? Ele é de que tipo? Antigamente não era assim, né? Então, assim, o vinho laranja em si, ele, vou logo dizer que não existe na definição formal da legislação. Hoje se chama de laranja os vinhos que são amparados nos nossos antepassados, né? O berço do vinho laranja, inclusive, foi lá a região da Geórgia, no Cáucaso, e também na Armênia. Muitos produtores, inclusive, Vitor, não gostam de chamar o vinho de laranja, né? Eles preferem chamar a bebida de âmbar. Esse termo âmbar foi criado em 2004 por um importador inglês. Sempre os ingleses, hein? Causando confusão. Esses importadores ingleses não fazem vinho, importam os vinhos e querem dar definições independente Querem, dos produtores. querem causar a treta no mundo do vinho. Of course. Pois é, mas aí esse nome âmbar ele se sedimentou. Alguns produtores, inclusive, preferem chamar o vinho de âmbar do que o laranja por causa da associação com a fruta. Evitar a associação com a fruta. Inclusive, Vitor, assim, também nosso amigo Ellison Manfroy, do Terraço Manfroy, né, um enólogo lá de Santa Catarina, que faz vinhos excepcionais, eu questionei a ele, que ele tá para lançar um moscato âmbar, tá no rótulo, e eu perguntei por que você não chama de laranja, né? E ele falou, eu não, prefiro não chamar de laranja, prefiro chamar de âmbar, etc, etc. Mas a treta tá aí, né? A realidade é que muita gente que chama vinho laranja para uma pessoa que não tem muito conhecimento, associa logo que é utilizada a fruta na produção do vinho, o que não é realidade. Então já deixo claro aí para todos que o vinho laranja não usa laranja. Porque eu imagino que as pessoas que não entendem mesmo, não têm noção do que é o vinho laranja, ou vão imaginar que vão beber um vinho de uma cor laranja super brilhante, ou vão imaginar que vão beber um vinho com bastante aroma ou sabor de laranja, ou plantado perto de uma laranjeira, enfim, alguma coisa do tipo. E não é muito isso aí, a gente vai explicar daqui a pouco. Alguns produtores, inclusive dos vinhos laranjas, continuando um pouquinho da história, para estarem mais ligados a essa coisa mais ancestral, eles ainda estão querendo fermentar os vinhos em ânforas de barro e muitos, inclusive, sem nenhum tipo de controle de temperatura. Ou seja, realmente como os vinhos eram vinificados lá atrás. Agora, advogado, fala aí um pouco da definição efetiva sobre o vinho laranja. O vinho laranja, ele é até meio sem graça depois de a gente fazer tanto mistério, mas ele nada mais é do que um vinho laranja. Desculpa. Nada mais é do que um vinho branco vinificado com um vinho tinto. Ou seja, para quem acompanha a gente aí já sabe que o vinho tinto normalmente ele é vinificado com as cascas. E aí é da própria casca que ele vai extraindo a cor. Quanto mais tempo de contato, tende-se a extrair mais cor. E o vinho branco normalmente tem uma prensa tão delicada que você separa a polpa da casca e a casca acaba não entrando em contato com o vinho. No caso do vinho laranja, o que se faz é pegar a uva que vai fazer o vinho branco, por exemplo, uma Sauvignon Blanc, que não é muito utilizado para isso,
mas eu vou usar esse exemplo. E ela é vinificada como vinho tinto, ou seja, ela é prensada e fica lá em contato com as cascas, um determinado montante lá de tempo que o enólogo vai decidir, e com isso ele vai adquirir diversas características que um vinho branco, que eu vou chamar aqui de normal, ele não tem. Então ele vai até ter um pouquinho de tanino, que vinho branco em geral não vai ter. Ele vai adquirir alguns polifenóis, textura diferente, vai obter uma cor, que aí sim vem a ver com o nome, que vai ali variando do âmbar com o laranja, é uma cor de um vinho branco muito intenso, vamos chamar assim, né? Aquele vinho branco normal envelhecido, que está quase laranja já. Pois é, essa é Um a cor pouco que você até vai ter. oxidado, né, Vitor? Isso, um pouco até oxidado. Então, basicamente, em resumo de novo aqui, o vinho laranja é o vinho branco vinificado como tinto. Óbvio que tem algumas outras questões, mas esse é o conceito para ficar na cabeça aí das pessoas. Você discorda, concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Não, só como a gente já falou, né, não tem legislação específica, ou seja, se o produtor for fazer um vinho laranja, teoricamente ele tem que respeitar as regras de um vinho branco normal, como você disse. E como todos os outros vinhos tintos, brancos, ele também pode ser orgânico, natural, biodinâmico, ou nada disso, ou tudo misturado. Pois é. Então, mais uma coisa aqui, João. Você já bebeu vinho laranja? Já, adoro. Já bebi, inclusive, brasileiro, bebi vinhos de fora. E tem até um que eu comprei aí que eu tô curioso que vai chegar ainda. Mas eu te perguntei porque eu quero saber. Diz aí pra gente, você que bebeu, quando bebeu, quais foram as características assim principais que você sentiu nesse vinho, principalmente para diferenciar do vinho branco comum. Primeiro de tudo, a cor, né? No visual, a cor é completamente diferente. Realmente, muitos estão alaranjados ou com essa cor mais oxidada, como a gente falou. Alguns que com mais contato ainda com as cascas chegam a ter realmente a cor mais de âmbar, que está entre o laranja e já um avermelhadozinho, digamos assim. Isso também varia de acordo com a casta que for utilizada, porque tem algumas castas brancas que elas na casca já tem um pouco de pigmentação mais, né? Ou seja, tem umas mais brancas e outras menos brancas, vamos colocar dessa forma. Mas a parte de aromas você percebe muito forte notas minerais, florais, tem muita fruta. Assim, se o vinho for um pouco mais evoluído, você também pega muita nota de mel, amêndoas. Eu sinto muito também o oxidado, Vitor. Acho que esse contato excessivo com as cascas desse tipo de mosto acaba oxidando isso aí. E a parte de boca, né, vamos dizer assim, ele, para mim, uma característica que é bem importante destacar é que muitos vinhos laranjas trazem um pouquinho de amargor, que em geral a gente classifica como defeito, e na maioria dos vinhos, mas eu acho que o vinho laranja é realmente um vinho que, assim, as escolas, elas não ensinam ainda. Quando você faz aulas de degustação ou coisa do gênero, elas não ensinam ainda. São notas muito peculiares, é uma coisa muito diferente, muito curiosa, e eu acho que faz parte dessa experiência um pouco de amargor, sim, que a própria casca vem trazer. Muitos são vinificados com os cachos também e acabam trazendo um pouco desse amargor. Eu concordo e acho que quem for provar, até em decorrência desse episódio aqui, quem resolver provar o vinho laranja, eu dou uma sugestão. Vá como se você estivesse sendo alfabetizado, ou seja, não vá comparando com o vinho branco, não vá comparando com o vinho branco barricado, não vá comparando com o vinho tinto mais leve, vá simplesmente Como, tratando como uma bebida nova. exatamente, como se estivesse bebendo nem vinho, né? Vamos dizer assim. Um Trata como conhaque se fosse uma especial. bebida nova. Vamos conhecer uma bebida nova. Vinho laranja. Isso. O nome é vinho laranja. E aí E você decide se você gostou daquela bebida ou não. Porque se você comparar, você vai ter parâmetros que ele vai estar bem diferente, então você pode acabar sendo influenciado pela própria comparação que não vai se justificar, né? Afinal de contas, são métodos diferentes, são coisas bem diferentes. claro, É, também tem que experimentar mais de um, né? Porque pode ser não gostar de um específico. claro, pode ser que aquele vinho seja ruim. Pode Então, ser que seja ruim ou que não se adeque ao seu paladar, mas assim, eu tenho vinhos brancos que não gosto e vinhos tintos que eu não gosto, e por isso eu não deixo de tomar os outros, né, da mesma classe. exatamente. Então, eu acho que é por aí. Vamos falar um pouquinho também do João, das castas que mais se destacam aí nesse tipo de vinho, né? Porque, como eu falei, eu dei o exemplo com o Sauvignon Blanc, que é uma das minhas castas brancas favoritas, mas destacando que ela não é muito usada para isso.
As que mais se destacam aí, você quer dizer quais são? E você sabe por quê? Antes de responder, Vitor, você sabe por que que a Sauvignon Blanc não é muito utilizada? Não posso dizer que sei, com certeza não, mas eu posso arriscar. Arrisca aí. Eu diria que a Sauvignon Blanc, ela é uma uva que tem um perfil de uma uva mais leve, de acidez muito alta, de pouco corpo, e consequentemente as cascas também não tem muita intensidade ali de concentração de fenóis, de sabores, e aí acaba que você vinificar Sauvignon Blanc com as cascas não ia causar muito efeito. Então imagino que se procurem castas que tenham uma complexidade e até um corpo e uma casca um pouco mais grossa, com mais possibilidade ali de você desenvolver um vinho realmente diferenciado e não só levar amargor para um Sauvignon Blanc fresco, por exemplo, entendeu? Você chutou na direção 100% certa. Muito do que você falou tem o fundamento, mas o principal motivo de se escolher ou não uma casta para fazer um vinho laranja é a parte da acidez que você falou. O Sauvignon Blanc, apesar de ter uma acidez muito elevada, ela não se mantém durante muito tempo se for colocada na fermentação longa. E normalmente os vinhos laranja precisam de uma fermentação longa, de uma maceração longa para poder é, conseguir obter isso. Então iria se perder um pouco da acidez do frescor, que é uma tipicidade da Sauvignon Blanc. Então, imagine que você teria como resultado, possivelmente, né? É claro que isso depende de terroir para terroir, de processo para processo, mas em geral você poderia ter um vinho laranja com baixa acidez, né? Então você não teria o frescor que muitos vinhos laranjas entregam, mesmo com as castas que eu vou falar agora. Por exemplo, como a Ribolla Gialla é muito utilizada na Itália, por exemplo, a Trebbiano também, a Peverella. E todas essas três, o curioso é que já está se fazendo aqui no Brasil. A Trebbiano, para falar a verdade, Trebbiano laranja eu não conheço. Mas Ribolla Gialla, a gente tem um vinho laranja muito bom, que é da Villaggio Conti, que é o Arancione, né? E o Peverella do Cão Perdigueiro, que esgotou rapidamente no mercado e todo mundo está esperando a próxima safra, também são vinhos laranjas de excelente qualidade, feitos no Brasil e com essas castas que são no mundo as mais utilizadas, não apenas no Brasil. Porém, Vitor, em teoria, a gente falou aqui do motivo, por exemplo, de uma Sauvignon Blanc não ser usada, mas em teoria dá para fazer vinho laranja com todas as castas. O Arancione que eu mencionei, por exemplo, é um vinho que utiliza 4 castas no corte, tá? A Ribolla é a principal, mas ainda utiliza mais 3 outras castas no corte dele. Você já experimentou? Não, João, ainda não experimentei não. Eu tô curioso até, eu já bebi alguns, né, inclusive brasileiros, alguns vinhos laranjas, mas eu tô curioso para que chegue logo um que eu comprei, que é um vinho laranja da Geórgia. E parece que ele... É o berço dos vinhos laranjas, né? Pois é, e aí parece que ele vai ser bem interessante. Está a caminho aí da minha casa. Espero que chegue logo para fazer essa prova antes do lançamento desse episódio. E eu tô esperando o convite. Ó, quem sabe a gente não grava um vídeo aí pro nosso canal do YouTube, né? Do Som Brothers. Quem não segue pode até seguir lá, inscrever. Sem dúvida, uma excelente pedida. Pois é, a gente vai conseguir inclusive mostrar a cor, né? Que infelizmente a gente não pode no podcast. Agora, Vitor, só uma outra curiosidade desse Arancione, que realmente é um vinho que me impressionou bastante, pela completamente fora da curva, e outras pessoas, amigos meus, achei muito interessante na degustação, porque eu, quando disse que eu senti aroma de tangerina no vinho, todo mundo ficou, meu Deus, tangerina, que é isso? Nunca ouvi falar e tal, aquela coisa toda. E quando essas pessoas se experimentaram, falaram, cara, tem muita tangerina aqui e tem carambola, então imagine que não é comum você ouvir ninguém falando de vinho com esse tipo de aroma, né? Exatamente. Muito menos aromas tão típicos aqui do Brasil, né? Como a carambola. Exatamente. Pois é, Vitor, vamos falar agora de algumas curiosidades dos vinhos laranja. Eu vou fazer umas perguntas para você, você fala o que é que você acha, e você também, se quiser perguntar para mim, vamos fazer um chutômetro agora. Eu preparei umas perguntas, você preparou outras que a gente não sabe qual é, né? Vamos ver como é que a gente se sai. Vamos fazer um bate-bola aí. Vamos lá, joga duro, comece. Qual é o maior país produtor de vinhos laranjas? Pelo nome das castas que você disse como principais, eu vou chutar a Itália. Acertou. É a Itália, porém a Eslovênia, Estados Unidos, Croácia, Nova Zelândia e o Brasil têm aumentado exponencialmente a produção de vinho laranja. Ou seja, está caindo no gosto e na moda do povo mesmo. Eu quase chutei Brasil, porque eu já vi tantos por aqui, e até vejo mais do que
Assim, eu vejo muito mais vinhos de outros países sendo oferecidos no Brasil, mas eu vejo muito mais vinhos laranja brasileiros sendo oferecidos do que os de outros países. Mas eu resolvi optar aí pelas castas, né? Imaginei que podia ser que a Itália podia ser um grande produtor. É isso aí. A Itália realmente produz bastante. Os vinhos italianos laranjas, eles são bem caros em geral, tá? Então por isso às vezes você não deve estar vendo muita oferta aqui. Vou aproveitar até falar, já que eu estou falando da Itália, né? Que conhecidamente quem voltou a vinificar dessa forma foi um italiano, né? O vinho laranja era muito vinificado lá ancestralmente e quem voltou a vinificar em torno de 2004, se não me engano, foi o italiano Josco Gravner, né? Ele é um renomado enólogo lá do Friuli, que é considerado atualmente o pai dos vinhos laranjas. Ele retomou a técnica de fermentar os vinhos em quiveves, que são ânforas georgianas, né, de onde você comprou seu vinho, feitas de argila em formato oval. Porém, por curiosidade, depois da fermentação, ou seja, ele fermenta nessas ânforas, depois ele manda os vinhos para amadurecer em vinhos de barrica de carvalho da Eslavônia. What? E sim, é Eslavônia, não é Da Eslovênia. Eslovênia. É Eslavônia, que é um grande produtor de barricas. A gente nem citou, né, fica a nossa meia-culpa aqui, a gente nem citou esse país no nosso episódio de barricas, mas ele é um grande fornecedor. Depois eu vim descobrir que ele é um grande fornecedor de barricas para vários lugares do mundo. Já fica aí anotado, João, que quando a gente for destrinchar aquele episódio de barricas, como a gente prometeu, ou seja, falar mais da francesa, falar mais da americana, a gente vai falar da Eslavônia e vai falar de outras que estão surgindo aqui no Brasil e que muita gente nem sabe. A gente deu uma palhinha lá no episódio mais genérico sobre barricas, mas quando a gente for desenvolver o assunto, já fica aí pro pessoal esse pequeno spoiler. É isso aí. Então o Gravner, ele amadurece os vinhos dele, né? Ele fermenta nas ânforas e amadurece em barrica de carvalho da Eslavônia. Você tem ideia de quanto custa um vinho do Gravner aqui no Brasil? Eu acho que eu não arrisco nem chutar. Não tenho Pois ideia. eu fiz uma pesquisa e assim, o mais barato que eu achei foi R$ 750. E o mais caro, R$ 1.400. Então assim, Apesar de difícil. que do jeito que as coisas, apesar de que do jeito que as coisas estão aí com o câmbio, R$ 750 deve dar 50 centos de euro daqui a pouco, né? Não fala um negócio desse não. Mas vamos fazer um outro questionamento aqui, João, que eu tenho quase certeza que muita gente pode estar pensando, que é o seguinte: você tem vinho branco, você tem vinho tinto, e aí começaram a surgir algumas outras coisas aí que estão confundindo as pessoas, né? Tem o vinho laranja, que a gente está falando aqui hoje, mas e aí? O que o vinho laranja tem a ver, por exemplo, com o vinho verde e com o vinho azul? Vamos esclarecer aqui, não é o centro do episódio falar de todos esses, depois a gente vai desenvolver, mas vamos fazer só rapidamente aqui, qual é a diferença do vinho laranja, do vinho verde e do vinho azul? Bom, primeiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Praticamente você está falando aí de banana, maçã e laranja. Então, assim, realmente não tem nada a ver, né? O vinho laranja é um vinho branco, vinificado com as cascas, mas é um vinho. O vinho verde, existem vinhos verdes tintos e vinhos verdes brancos também. E vinho verde nada mais é do que uma denominação de origem, é uma região. Na região norte de Portugal, onde os vinhos têm uma característica, inclusive, de ser levemente gaseificados, menos até do que o frisante ainda, realmente bem pouquinho. Tem aquela agulhinha, né, que chama. Aquela agulhinha para poder dar uma refrescância maior, inclusive em boca, assim, né? Mas só isso. É só uma origem, é só uma região, né? Então não tem absolutamente nada a ver com o tipo de vinificação, ou tipo de casta, ou nada disso. É realmente uma região. Ou seja, chamar de vinho verde, se não tivesse esse nome de cor, era o mesmo que chamar de vinho de Bordeaux, por exemplo, né? Uma região, mas lá é verde. Então... Lá é verde. Resolveram botar o nome de verde, então ficou vinho verde. E o azul não é vinho. O pessoal chama de vinho azul, mas na prática, e aí até pela legislação, me corrija se eu estiver errado, que o advogado da dupla é você. Mas o vinho azul, inclusive ele é na Europa, para ser comercializado, ela tem que ser comercializada como bebida aromatizada à base
de vinho. Isso. O Então, Brasil também não é possível você comercializar um vinho azul com este nome, né? Vinho azul, porque o Ministério da Agricultura não permite. Afinal de contas, ele descumpre algumas regras aí que são feitas para o vinho, que a gente explicou muitas delas no episódio 1, que é o que é vinho, que é, por exemplo, conter corante artificial, né? E que não está previsto no, nas possibilidades ali que são permitidas tanto pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, como pela Anvisa. Então, vinho aqui, azul, não vai ter. Você vai trazer algo de algum país que permite o vinho azul, ou vai ser comercializado com outro nome, como, por exemplo, você falou da Europa aí, bebida aromatizada à base de vinho. Mas é, vinho não vai ser considerado. e não é porque realmente, Vitor, o vinho, ele, em geral, o vinho azul, agora falando da produção de vinho azul, né, que quem começou com essa história foi na Espanha, inclusive, já tem alguns uruguaios fazendo, está se expandindo, inclusive, um pouco, né, mas basicamente é um vinho que normalmente é um corte de uvas tintas e brancas, e que depois se utiliza dois corantes na, na produção desse vinho, que seria um corante chamado índigo e um outro corante chamado antocianina, que até parece o nome, né, com antociana da casca da uva, que dá a cor, efetivamente, né, um fenol que dá a cor dos vinhos. Bom, esses dois corantes eles seguem os regulamentos para produtos alimentares, mas cada exemplar tem seu blend e pode ser utilizado tanto castas brancas quanto tintas, como eu falei. A coloração é normalmente um azul vibrante, que é conhecida como índigo, por isso que é o corante índigo, né? E os aromas vão depender de blend de uvas utilizados, né? Em geral se busca uma coisa mais frutada, frescor, alegre, coisa A para piscina. jovem e para festa, né? Coisa A para festa. fazer bonito, para bater na foto, coisa do gênero. Em geral não dá para se buscar muita qualidade nesses vinhos porque Coisa daquelas baladinhas pop lá da Grécia, né? Que só vai de milionário, aquelas coisas Espanha. ali. Pra chamar atenção até pela cor do vinho. Você já bebeu algum? Eu já bebi um do Uruguai e, pelo amor de Deus, bebi não, né? Botei na boca e, e joguei o resto fora, porque É, somos dois. Porque eu também intragável. tentei. E olha que eu tento. Eu bebo e falo, não, peraí, vai ter seu charme, vai ter. Não teve, não. Era muito doce, muito. Enfim, era um negócio meio esquisito. E assim, é chato porque muita gente chama de vinho azul, né? Porque realmente tem muita, inclusive fake news que aparecem nos grupos e nos sites, falando sobre, chegou no Brasil um vinho azul, que não sei o quê, e que é natural. Né? Como se o enólogo conseguisse obter a cor azul através de um processo de vinificação, o que não é realidade. Né? Deixar É, isso bem claro, que a coloração é de corante. Tá? porque você. Corante alimentício, mas é corante. Nem com uma mágica você consegue transformar a cor de um. Num rosé você consegue até transformar um vinho tinto com um branco, você chega ali no rosinha e tal. Agora no azul é difícil, hein? Sim, você só vai conseguir essa variação aí, né? Do branco, passando pelo laranja, âmbar, rosé, tinto, vinho e pronto, acabou. Não tem jeito, a combinação dessas cores só vai dar isso aí. Pois é. Mas, João, vamos fazer uma coisa que a gente até não costuma fazer, mas como é um vinho diferente, eu acho que seria legal aí pro pessoal que ficar na curiosidade de tomar. A gente podia dizer alguns rótulos, de preferência alguns de fácil acesso aí pro brasileiro, para quem quiser provar. Vamos lá. Da minha parte, João, eu vou começar com o vinho que eu conheci, o vinho laranja, né? Que foi o Era dos Ventos. Foi o Era dos Ventos Peverella. Eu acho que eles também trabalham com o Trebbiano, mas o primeiro que eu bebi foi o Peverella, que é um vinho laranja brasileiro. E eu posso dizer também o nome do vinho que eu comprei. Esse eu ainda não provei, mas é o da Geórgia, que é um Chabo, Shabo, Chardonnay Reserva, que é um vinho laranja produzido com a uva Chardonnay na Geórgia. Então, quem quiser procurar aí esses dois, o Chabo, se eu não me engano, foi mais barato até do que o Era dos Ventos, que é um pouquinho mais caro, mas vale a experiência. E você, que lembra de algum aí fora esses dois? Bom, eu sou fãzaço do Arancione, da Világio Conte, lá de Santa Catarina, que inclusive vão lançar um outro vinho laranja agora. Um spoiler aí que em breve vamos ter um novo vinho laranja da Világio Conte. Não vou dizer o nome para poder deixar o pessoal curioso. Tem o Cão Perdigueiro, Peverella, né, que infelizmente o 2019
Quer dizer, infelizmente, porque eu não posso mais tê-lo. Mas com certeza Para ele, é a felizmente. vinícola foi uma felicidade de que vendeu muito rápido e fez um sucesso e as pessoas buscam até hoje esse vinho, né, um Peverella da Cão Perdigueiro, que também, como spoiler, eu sei que em breve está saindo a nova safra aí no mercado, né? Estou aguardando ansiosamente. E também tem na vinícola Salvat Sirena, lá no Rio Grande do Sul. Ela fica lá no Caminho de Pedra, ela tem uma linha de Peverella chamada História, que tem o branco e tem o laranja. Então são três vinhos laranjas aí que eu conheço brasileiros, que estão acessíveis aí para que quem quiser fazer essa nova experiência. E tem também, João, eu não bebi esse, mas estou curioso, um da Viapiana, que é um belo produtor brasileiro aí. É o Viapiana Gros Mansen, que ele estagia inclusive em barrica de carvalho francês por mais de 13 meses. Foi uma produção mais ou menos aí de 1.500 garrafas, pelo menos a safra que eu tenho consciência que existe, que foi 2017. E ele é também um vinho laranja. Então, quem quiser, quem gostar da Viapiana e quiser provar o laranja deles, tem essa opção aí também. Você falou do Era dos Ventos, né, Peverella, eu bebi o Trebbiano. Agora que eu lembrei, eu bebi o Trebbiano uma vez e gostei bastante. Bem mineral, como a gente falou, né, bem legal. Para finalizar, vou falar de um da Argentina, da Patagônia, que chama Marcelo Miras. É um vinho laranja de 2019 que eu não experimentei ainda, mas está no meu radar. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem agora escolher qual vocês querem provar, aprovar, e aí deixa nos comentários aí do Instagram da gente, @sombrothers, o que é que vocês acharam, tanto do episódio como do vinho laranja. E se vocês querem aí um episódio sobre vinho verde, vinho azul, mais desenvolvido, que a gente está à disposição. Valeu, galera, um abraço, até a próxima taça. Até a próxima taça. Hoje eu vi no You've Got Time, de Regina Spektor, trilha do seriado Orange is the New Black, da Netflix.